Bora então. Salve, salve, rapaziada. Bem-vindos, bem-vindas ao canal Crise na Gávea. Estamos começando aqui esse projeto novo. Dar as boas-vindas aqui ao Diego, ao Diogo, ao João. Se vocês quiserem dar uma palavrinha aí para se apresentar, falar um pouquinho do que vocês, de onde vocês vieram, de onde a ideia surgiu, fiquem à vontade. Acho que a ideia surgiu do grupo do WhatsApp, né? De um grupo onde só se fala de Flamengo, a gente decidiu jogar essa falação, fanatismo e imparcialidade na internet. É basicamente isso. Já existia essa discussão no grupo, né? Já existia essa entre discussão. amigos, né? Amigos diretos, e aí depois foram agregados. Eu sou um dos agregados. E aí comecei a participar dessas discussões no grupo e alimentando a ideia também do bate-papo online, né? E estamos aí. E já existia no grupo, né, essa discussão entre nós, né? Então acho que vale a pena expor também. É isso. Se a gente tinha um grupo Bom, de e a WhatsApp, um apresentação, sonho. Oi? E a apresentação que acabou que ninguém fez, né? Fica à vontade, O João, fica à vontade. É isso, João, flamenguista fanático, e, cara, querendo viver essa loucura aí de botar opinião em público, né? Que a gente com os mais próximos é uma coisa, e quando expande um pouquinho, então lidar com opiniões divergentes e alimentando a ideia de futebol, que é a paixão de todo mundo no final das contas. E eu sou o Diego, flamenguista também, desde moleque, não tem como não ser flamenguista. Eu acho que quem é diferente disso está completamente errado. E para mim o melhor ano do Flamengo foi 2009, que foi meu melhor ano de Maracanã. 2009. Flamengo campeão brasileiro. Rapaz, bom, eu sou o Diogo. Você falou de 2009 e me lembra de uma coisa. Eu fui a todos os jogos aquele ano, menos o último. Eu fui Menos todo. contra o Grêmio. Eu tava fora do país, fui fazer um intercâmbio, nem o jogo eu vi, meu amigo. Eu só sentia, na época era Nextel, né? Só sentia o Nextel vibrando assim na minha perna, dentro do bolso. Na hora do trabalho eu ia ao banheiro, aí via assim, gol do Grêmio. Falei, puta merda, fudeu. E depois a gente acabou fazendo gol com o Angelim. Mas é isso. É isso aí, Bom, época de Nextel, né? eu sou Felipe, flamenguista com amor dedicado na pele. Toda oportunidade que eu tenho, tô lá no Maracanã, desde a arquibancada, já fui de geral, correndo atrás de lateral. Fiz muito isso na época de moleque. E, passei muitos bons momentos de título, alguns momentos não tão bons também, mas não vem ao caso. Isso é história mais para frente. E é isso aí, a gente tinha um grupo de WhatsApp, um sonho, e tiramos esse sonho do papel. Estamos aqui agora dando a nossa cara, as nossas opiniões, e falar um monte de atrocidade que a gente falava no grupo também. Acho que faz parte. E é isso, começar falando sobre o joguinho de hoje, né? A gente já tá aí. Primeiro sobrevivemos a estreia lá do Brasileirão com aquele empatezinho, com um bom jogo contra o Inter. Depois aquela viagenzinha lá para Venezuela, para tirar os 3 pontos na estreia do Brasileiro. E agora esse jogo de hoje, que na minha opinião é um jogo muito bom no primeiro tempo. Dominância absurda. Total. Um monte de chance criada e desperdiçada. Passar um sufoquinho no segundo tempo ali para o time dar uma ligada de novo e buscar o resultado mais uma vez, né? Então, queria ouvir aí de vocês um pouquinho sobre esse jogo de hoje. Já, se quem quiser descer a corneta também pode descer, porque tem margem para isso, apesar do bom primeiro tempo. Então, fiquem à vontade. Quem quer começar? Tem alguém com áudio aberto aí, cara. Tô ouvindo, hein? Tá vazando. Não sei quem é. Eu falei que posso começar, mas tava fechado meu áudio. Então vai lá, começa aí. Uma reta. Cara, então,
Eu vou fazer alguns destaques aqui do que eu percebi do jogo, e não só desse jogo, né? Eu acho que do que o Flamengo vem tendo durante a semana, que foi muito cansativo. A gente fez uma viagem difícil lá para Venezuela, envolveu até ônibus, enfim, e depois direto para Salvador, teve escala, e coisa que a gente sabe que acaba impactando. Ainda que a gente tenha qualidade, vai diminuir um pouco, e vai influenciar na qualidade, principalmente individual, né? Eu acho que o time como um todo, ele tá muito conciso. Mas aí tem a variação da individualidade de alguns jogadores. O Michael é um deles, que eu acho que vem um pouco abaixo. E o Luiz Araújo também. Por isso que eu até comentei com vocês que eu não entendi a mexida que ele fez. Mas, enfim, depois eu abordo melhor isso. Então, assim, próximo jogo em casa, que bom. Acho que vai dar para a gente descansar e preparar melhor, principalmente com a chegada do Pedro, com a vinda do Pedro. Acho que vai dar um ânimo pro elenco todo. A mexida ruim do Felipe Luiz, mas que depois eu abordo melhor, porque está misturado, né, junto com o Luiz Araújo e o Mich. Cara, assim, eu discordo um pouquinho do João. Vamos tentar fazer um embatezinho aqui. Cara, eu achei que no momento do jogo, o Flamengo já estava ganhando de 1-0, quando houve a substituição. Teve um momento ali que acho que o Felipe Luiz esperava que o Vitória ia para cima do Flamengo. Não tinha como. Acho que foi por isso que ele colocou Luiz Araújo e Michael, para poder mais fazer um contra-ataque e botar o jogo na correria, principalmente nas duas pontas, tá? Lógico que a saída do Arrascaeta deu uma diminuída ali no meio-campo legal, assim, até para a bola, mas achei que o Plata entrou bem com algumas enfiadas de bola também, até uma movimentação boa no meio-campo. E, cara, saiu o gol, né? Acabou saindo o gol nos pés uma jogada do Luiz Araújo pela esquerda, encontrando o Bruno Henrique dentro da área. É que é casca. Não tem como. Eu achei um jogo muito bom. Acho que. Pode falar. Só mais um ponto. Cara, eu achei um jogo muito bom. Achei um primeiro tempo, como o Felipe falou, dominado completamente pelo Flamengo. Um jogo praticamente ataque contra defesa. Tá? Foi parecido, eu acho, com o jogo da Libertadores passado. O Flamengo dominou completamente o meio-campo e o ataque, não teve como. E é isso, acho que a tendência é essa, né? Acho que a galera quer cada vez mais estuda o Flamengo e mais difícil vai ser. Sim. Eu concordo e discordo um pouco. Eu concordo com relação ao Luiz Araújo. E eu até achei que o Felipe demorou a mexer, porque o primeiro tempo do Cebola, na minha opinião, foi muito ruim. Então eu achei que ele já voltaria com o BH no lugar do Cebola já no intervalo. Já voltaria com essa mudança no vestiário. Mas não. Ele resolveu deixar o Cebola por mais um tempo, até porque o time apresentou um bom futebol no primeiro tempo. De repente apostou numa virada de chave do Cebola no segundo tempo para ver se encaixava. Mas eu acho que ele percebeu que não daria muito certo e com 6 minutos de jogo, no segundo tempo, ele resolveu botar o Bruno Henrique no lugar do Cebola e o Plata no lugar do De La Cruz. O De La Cruz fez um jogo, na minha opinião, um pouco pragmático, né? Não, só foi mais combativo do que qualquer outra coisa para o jogador que ele prometia ser aqui no Flamengo, ainda não foi, né? Acho que ele fez o que se esperava, mas a gente espera muito mais dele, a verdade é essa, né? Não está jogando mais tão mal quanto jogou no ano passado, mas evoluiu, mas a gente espera muito mais de um jogador que custou muito dinheiro, né? E por tudo que ele fez também no River Plate, né? Mas acho que é basicamente isso. Acho que o Felipe demorou a mexer. Eu entendo o ponto do Diego, também até concordo que ele botou esses jogadores para puxar contra-ataque quando já estava 1-0, porque o Vitória acabar perder de 1-0 e perder de 5-0, você não ganha ponto nenhum do mesmo jeito. Então o Vitória ia acabar se abrindo e o Felipe pode ter pensado que já que eles vão partir para cima, eu posso ter uma brecha aqui na velocidade, e jogou a velocidade para as pontas ali, né? Centralizou o BH, jogou o Luiz Araújo de um lado e acabou que deu certo no final, né? Porque o passe foi do Luiz Araújo pro
pro BH. Então, mas assim, acho que a gente está errando muito de maneira rotineira com relação à eficácia, né, cara? A gente tem muito volume de jogo, principalmente nos jogos, sempre no primeiro tempo, vocês podem reparar. Muito volume de jogo, volume de jogo, volume de jogo, mas a eficácia dos atacantes ali, dos homens de frente é muito baixa. E isso o Pedro faz muita falta, né? Porque aquele gol, por exemplo, que o Juninho perdeu na grande área, cara a cara com o goleiro, que ele deu um chute forte de peito de pé, o Pedro faria 1000 outras coisas ali e guardaria 1000 bolas, né? Mas enfim, é o processo para um elenco que tem um cobertor curto, né? Em alguns setores, quando se trata ali do Arrascaeta, quando se trata do Pedro, a gente não tem jogadores à altura para reposição, então a gente tem que ir com o que tem e tá dando certo por enquanto, né? Vamos seguir para torcer para seguir assim. E também teve, você falou do Juninho, teve também uma chapada que ele também deu no primeiro tempo, que a bola nem No fez poste. curva. Não, na chapada que sim, deu. sim. A bola nem A fez anterior curva, é a bola essa foi direto jogada. fora. A bola foi direto fora. Parece que foi Eu vou uma até linha defender reta. ele, porque o Arrascaeta, com toda a sua genialidade, Eu ia também falar fez isso. uma dessa. Eu ia contar exatamente. O Arrascaeta também, com toda a sua genialidade, também fez uma dessa ali pouco antes, acho pouco depois do Juninho. Mas enfim, o Juninho também não entendia a tirada dele, porque ele estava bem no jogo, né? Por mais que tenha perdido esses lances assim meio que seriam fáceis para outros jogadores, mas ele dá uma dinâmica de movimentação para o grupo que é muito interessante, né? A gente até lá mais para trás, quando ele chegou fazendo uns joguinhos meia boca, a gente já começou a cornetar o cara, chamar ele de Carlinhos 2.0, mas claramente ele não é esse cara, né? Ele tem mais bola e mais qualidade que o Carlinhos, mas eu não Carlinhos que entendi não realmente jogou a mexida. Carlinhos que não jogou hoje, porque o Vitória não quis pagar 1 milhão para colocar ele, né? É muita grana também, né, cara? Complicado. Vamos lá. E também teve um ponto legal também, que a gente tem uma expectativa muito grande em cima do Juninho, que ele não é centroavante, né? Ele é um cara que joga mais na ponta e vai por dentro ali para fazer a finalização. Mas ele não é aquele centroavante de estar lá na frente, de proteger bola, de marcar, fazer gol de cabeça toda hora, entendeu? Ele, na verdade, não é... se descobriu centroavante no Carabaga agora, né? É Carabaga ou Carabal? Carabaga. Nem lembro. Carabaga, isso aí. Hoje descobriu ali. Hoje eu achei que ele teve errada de tomada de decisão. Tanto vocês falaram que era para pegar a curva, foi reta, e o peito de pé não era para ser peito de pé ali. Não. Então, assim, aquela que Até foi na seria trave... se ele fosse canhoto, né, cara? Mas ele tava com a perna direita na trave oposta, não faria sentido nenhum. Sim, exatamente. Mas exatamente. Eu acho que o Juninho é um cara que outra... ele entrega muito, cara. Principalmente, eu acho que ele é o jogador que melhor faz a pressão ali quando o goleiro tá sem a bola. Sem dúvida, é o que mais se entrega. Ele chega no goleiro, tenta disputar a bola com o goleiro, enfim. Tá quase sempre inteiro nessa marcação. E eu não acho nem que o que a gente esteja falando seja corneta, tá? Com relação ao Juninho. Eu acho que já foi corneta. Eu acho que agora inclusive ele e a comissão técnica, eu percebo que eles estão focando nesses pontos. Então, é isso. Se ele tiver a capacidade de melhorar na finalização, cara, eu acho que vai acontecer e ele vai dar uma engrenada, sabe? Acho que o ano tá meio que nisso, né? Tá no começo ainda. Corneta hoje eu acho que fica mais na conta do Cebola, né? Porque parece que, meu irmão. E do Michel. Eu acho também que o Michel também merece um pouquinho. Mas o Cebola parece que comeu 3 acarajé da Baiana do lado de fora do estádio. Né? O Cebola, sabe quem ele tá lembrando? Ele tá lembrando o Cebola que foi contratado lá atrás, que teve aquele ano pavoroso lá. Sim. E tá lembrando ele mesmo, assim, lá no começo, né? Que qualquer drible que ele dava, o cara pegava, decisões erradas o tempo todo. Parece que depois que voltou da lesão, ele vai demorar um pouquinho pra engrenar. Foda, né? Voltar de lesão do jeito que foi também é complicado pro cara. Deve ser complicado, né? Mas não parece ser ritmo, né? Parece ser... Ou melhor, não a técnica dele. A técnica, ele já mostrou que tem. Mas parece ser falta de ritmo. A lesão também, que é uma lesão difícil, parece ter sido curada de forma ideal. Mas ele não tá conseguindo engrenar, né? Ele tem lesão muscular também depois do tendão, né?
Cara, o que eu tô gostando muito dessa comissão técnica é isso, né? Pelo menos quando o jogador se machuca, ele volta do departamento médico. Pelo menos eles estão tentando preparar o jogador para ficar 100% para jogo, né? Acho que antes ele estava meio que com o Tite, o cara tá Queimando. 80%, vamos botar ele para jogar e dava um monte de problema, o jogador voltava e se machucava de novo Meio anos 90, né? Pô, tu falou do Tite, porra, me veio uma coisa na cabeça que Chora não. o Léo Ortiz era banco com ele, né, cara? É E triste. é impressionante tu ver o Léo Ortiz jogando hoje, você vê a importância dele na Imaginando criação a do time. cabeça do Léo Ortiz. Porra. Então, pra mim, ele foi um dos melhores hoje, tá? Se você pegar os 5 primeiros minutos de jogo, aqueles 2 lances que a gente quase fez o gol, o chute do Gerson e a cabeçada do Cebola pra fora, os 2 lances começaram com ele na zaga. Ele é muito Os dois regular. lados. Em termos de Regular pra destaque, acho cima. que o Alexandre foi muito bem também. Ele é muito senhor A da zaga posição. inteira. A zaga inteira. O Wesley hoje, ele tanto apoiou bem quanto recuperou bem. Nos 2 setores, cara. E a dobra dele com o Gerson lá na frente é bizarro. Bizarro. E foi um negócio que ele claramente evoluiu, né? Porque, assim, Muito. defensivamente ele era pavoroso em vários jogos, foi Muito. pavoroso em vários jogos. E, cara, hoje tá, assim, estufando o peito e indo pra cima, ganhando praticamente todas as jogadas. Várias vezes a gente no grupo dizendo, não, o Wesley de novo não tem como. Sim. Várias vezes a gente já comentou sobre isso. E o cara Nosso querido Megamente. E tem que ser exaltado a dobradinha que, cara, tá impossível de parar. Gerson e o Wesley do lado direito tá difícil, cara. Não, a parada é maneira que é dentro e fora de campo, né? Tem uma amizade Sim. maneira. O Gerson é padrinho da filha dele, cara. Do Wesley. Tem essa questão aí. Maneiro. Sim. Mas essa melhora do Wesley, ele mesmo acredita, boa parte disso é uma consultoria que ele contratou por fora, né? Os caras fazem uma filmagem do jogo inteiro e, tipo, 1 hora depois do jogo ele já tem todo o material ali para ele analisar, com pontos a melhorar, pontos a esquecer, enfim, várias paradas Controlando nesse sentido. Controlando o sono e tudo. Isso. Eu já comentei com vocês que eu morei em Floripa, né? E no mesmo bairro que o Wesley morou durante o período que ele viveu lá. Aí mó galera conhecia ele. Pô, o Gerson foi jogar lá, cara, a pelada que ele fez no final Maneiro. de ano, né? Porra, o Gerson foi jogar lá pra ver o nível de amizade entre eles, né? Porra, então ele já maneiro. tem uma amizade antes do Flamengo, então. Não, foi agora, né? Não. Nas férias. Fortaleceu no Flamengo e ele foi agora no 2024. Dezembro de 2024, o Gerson foi lá em Floripa e jogou a pelada. Vale lembrar que o Wesley, quando chegou, ele tava meio perdido também, né? Trocou soco com galera na praia. Acho que o Gerson deu uma segurada, uma abraçada nele e falou: vem cá, não é assim não, senta aqui, tá no Flamengo e tal. Deu uma segurada, porque futebol ele tem, cara. Postura de capitão também, né, cara? Mas ele vestiu legal, né? Quem fez muito isso também há pouco tempo foi o Felipe Luiz, o Davi Luiz. Já pensou o Felipe Luiz na praia, trocando soco com a galera? Não, o Davi Luiz abraçava direto a molecada da base, né? Quem? Davi Luiz abraçava direto. O Davi Luiz O Davi Luiz hoje é mais coach do que jogador, né? Vamos combinar, né? E o maior case dele é o Rodinei, né? O Rodinei. E que case, né? Um case incrível. Não, mas ele tá voando jogando lá fora. Ele vai no Vale do Silício explicar isso, cara, lá um dia. Não, loucura. E não sei até hoje como sem zoeira, porque ele não foi numa seleção jogar na Copa? Não só na Copa, acho que essas convocações. Eu sei por quê, cara. Porque o técnico era o Tite e o Tite é paneleiro, pô. Sim. Não, tô falando agora mesmo, agora. Agora? Agora também não faz sentido nenhum. Ele é segundo ano seguido eleito o melhor lateral do Gregão. E tem um movimento né? E tem um movimento da torcida lá da Grécia para ele se naturalizar, né? Sim. Mas acho que não pode mais, né? Porque ele já jogou pelo Brasil. Não tem a parada dessa? Não sei. Acho que tem quantidade de jogos. Não sei como é que Eu também não sei como é que é, não. Cara, mas o resultado hoje, no geral, foi ok, né? Satisfatório. O primeiro tempo que o time fez e
assim, o que me preocupou um pouquinho foi mais a volta pro segundo tempo. Eu também. A quantidade de erro técnico que teve, pô, passe errado, posicionamento. Teve uma que o De La Cruz deixou o Léo Ortiz numa fogueira. E, pô, assim, era o Vitória, né? Com todo respeito, sempre mais. Quando fala essa frase, você não tem respeito nenhum, o time do Vitória é fraco, né? Teve, além do gol, que a bola desviou ainda, teve uma chance lá do Fábio. No primeiro tempo. Pegou. Então, o time do Vitória é fraco, mas assim, e com todo o respeito que você falou aí, tem que ser respeitado mesmo, porque assim, eles jogaram a Série A no ano passado com toda, assim, se você pegasse assim, no começo do campeonato do ano passado, falasse quem vai cair, se botava o Vitória lá, os caras terminaram em 13º, com acho que 6 ou 7 pontos pro Corinthians, que estava em 7º, cara. Então, assim, para uma equipe que que tem o investimento que o Vitória tem, os caras fizeram um bom campeonato, sabe? E esse ano foram vice-campeões do Baiano, que obviamente caíram pro Bahia, que tem, né, uma estrutura mega gigantesca do City por trás, e um time excelente, né? Você pega ali Cauli e Everton Ribeiro. Quem não quer ter Cauli e Everton Ribeiro no time hoje em dia? Só o Flamengo que não quer, basicamente. Né? E mesmo assim eu gostaria de ter. O Botafogo tava querendo Cauli, né? O Botafogo tá querendo Cauli. E na Copa do Nordeste eles são líderes do grupo deles. O Vitória, entendeu? Então, e quando o Carpini chegou, se eu não me engano, ficou quase 20 jogos invicto, cara. Uma parada dessa. Só perdia pro Felipe Luiz. Isso, então assim, não óbvio, esse tipo de jogo contra uma equipe desse tamanho, desse porte, e que tem esse tipo de investimento, para quem quer brigar pro título, tem que ganhar lá e aqui. Esse é o ponto. Segundo a lógica dele mesmo, né? Depois desse período de invencibilidade que ele estava muito mais próximo da derrota. Quanto mais vitórias você tem, mais próximo da derrota você tá. Assim. A máxima do a frase está correta. Errado não está, né? Mas, como falando, assim, esse joguinho tipo Vitória, Juventude, os times pequenos e menores, Vasco, tem que ganhar lá e aqui, irmão. Não tem como. Tem que fazer 6 pontos, porque é ali que tá o campeonato, cara. Se começar a perder ponto para essa galera, aí tu vai brigar ali pelo 5º, 4º lugar, pré-Libertadores, é ali que tá o campeonato. Aí vai perder ponto, vai ter que perder ponto para Internacional, tem que perder ponto para Palmeiras, Cruzeiro não, né? Atlético Mineiro. Cruzeiro não tem como não. Foi uma porrada hoje. Não, mas a expulsão foi bizarra. Mudou o jogo. A expulsão foi bizarra e o pênalti pro Palmeiras foi bizarro. Cara, a expulsão do Carpini foi bizarra, né? A expulsão do Carpini foi bizarra. Eu até agora senti porque ele foi expulso. Ele foi expulso porque chutou a bola. Acabou. Chutou a bola. Comemorando o gol, ele chutou a bola. Que isso, cara? O gol, fez o gol. Ele chutou a bola que tava na frente dele, foi expulso. Parada bizarra. No momento, o cara tava comemorando. É doido também. Ó, pra tu ver como tá a CBF, também, ó. É proibido subir na bola e agora chutar na bola. O cara é expulso. Proibido. Futebol, né? Fala, João, te cortei. Não, o que é doido é que o juiz não viu, né? Era um lance que, porra, ele não ia estar olhando pro banco. Pro Carpini. Quem dedurou foi o quarto árbitro. Então, assim, porra, é de uma... eu não sei se ele falta do que fazer. Eu não sei se ele chutou a bola em direção ao banco do Flamengo e pode ter gerado alguma interpretação. Eu acho que, assim, a interpretação que eu tive é que ele chutou a bola e passou muito perto do Bandeira. Então, assim, na interpretação do quarto árbitro, talvez ele chutou a bola para acertar o Bandeira. Eu acho. Mas não faz sentido porque foi no momento muita do gol. Confabulação, né? Eu acho que é muita confabulação. Querer procurar muita coisa, sabe? Exatamente. Querendo assumir o protagonismo do jogo ali, né? Na arbitragem. Pois é, exatamente, cara. É um cara que não tem que aparecer. Mas, enfim, dando sequência aí no assunto e entrando no meu início, eu acho que, cara, o Vitória é isso. Tem que ter o respeito, óbvio, o clichê. Só que a gente sabe que no papel é um time muito mais fraco que o do Flamengo. Mesmo que o Flamengo não tivesse os 4 que vieram do Rio, né? Que foram do Rio. Sim.
Então, assim, eu não entendi a substituição, porque, pô, o Felipe Luiz errou em não mexer no intervalo, aí ele mexeu cedo demais no segundo tempo, mas aí logo em seguida o Flamengo fez o gol, aí logo em seguida, eu acho que passou 10 minutos, ele mexeu de novo e botou o Luiz Araújo e o Michael. Então, assim, eu entenderia, eu sei que é uma estratégia dele, que ele tem diversas estratégias, ele fala isso em coletiva, só que eu acho que era uma estratégia que não encaixava naquele momento do jogo, porque a gente estava com 1 a 0 e com o time organizado, postado, então mesmo que o Vitória fosse para frente tentar um gol, enfim, eu acho que o time estava consciente. Eu acho que hoje a gente tem essa consciência, sabe? Tática e técnica, a maioria das vezes, com a maioria dos jogadores, e de saber o que fazer ali no jogo, sabe? Eu acho que o time do Flamengo está muito tranquilo em relação a isso, está muito bem treinado. Então não Você tem um entendi por ponto conta legal. disso, né? Você tem um ponto legal, Thiago, que é o seguinte: na substituição saiu o De La Cruz, né? Acho que na primeira substituição, na primeira parada. E se você perceber, voltou o Gerson como volante, né? Eu acho Sim, que o De La Cruz estava ali dando. O Joe até comentou no começo que o De La Cruz, pelo menos, ele estava defensivamente muito bem. sim. Talvez perdeu isso e acabou sendo que o Eric Pulgar ficou sozinho como cabeça de área, né? Que o Gerson não estava muito voltando. Aí perdeu o meio-campo ali. Talvez pode Ele ter sido tirou, algo quando ele muito tirou, disso. ele puxou, ele puxou o Gerson, né? O Gerson estava fazendo outra função, o Pulgar continuou como primeiro, o Gerson foi a segunda. O Arrascaeta saiu. Aí você perde a criação, o Gerson fica meio que com uma dupla função ali. O Luiz Araújo, às vezes ele fazia também uma função, várias vezes ali durante o jogo, vocês podem ver que ele foi para o meio. O que, na minha opinião, ele faz pessimamente mal. Tá? Ele não é jogador de meio campo, ele é jogador na ponta. Ele é velocidade, cortou, chutou. Essa é a função dele. Isso ele No faz muito Plata bem, a fez bem. passagem, o facão. Agora, ficar no meio de campo pensando jogada, para ele não dá. Então, assim, eu acho que realmente, assim, tem os pontos positivos ali, mas se você for analisar friamente as mexidas, talvez até vá passar a concordar com o João agora. Porque o Gerson vai para trás, fica meio que uma função de segundo e com função de 10 ele também, que o Arrascaeta acabou saindo. O Luiz Araújo estava função de ponta, mas também puxando mais para o meio para tentar achar o Bruno Henrique, fazer ali a 1-2 com o Bruno Henrique. Então, assim, deu certo, né? Porque no final, como a gente falou, o Luiz cruzou para o BH. Mas enfim, o Felipe Luiz é aquilo que o galera tá falando na internet. Né? Se ele falar, como um bosta, todo mundo vai comer, nossa, que delícia, está maravilhoso. É isso, está dando certo, irmão. Vou comer bosta e vou ganhar o jogo, porque, cara, quantos jogos a gente tá invicto? Sim. Não, e Só jogando perdeu, bem. ele só perdeu um Só jogo, né? perdeu um com o time meia boca, pô. E Foi assim, contra o Fluminense. não necessariamente jogando bem, mas competindo todos os jogos. Sim, competindo Eu todos os posso jogos. dizer com tranquilidade que todos os jogos do Felipe Luiz foram competidos. É o oposto do Tite. A gente jogava mal todos Sim, os sim. jogos e ganhava alguns, pô. Agora a gente Aham. pelo menos joga bem mesmo perdendo, mesmo empatando. O que me chama mais Sim. atenção no time do Felipe Luiz em si é a dominância do Flamengo em termos de posse de bola, passe, tudo, chance criada. Só que Primeiro tempo, se não me engano, foi 73% de posse contra 37%. mas em Se não me engano. contrapartida, 27%, quer dizer. o volume de E chance o Flamengo com criada mais falta. não é efetivo, né? Flamengo com mais Sim. falta. 11 faltas contra 5. Mas isso é Mas normal, que eu né? acho bom. Mas que eu acho bom. Não, eu acho até bom, porque, Faz assim, Tá sentido, sabendo né? preparar a claramente jogada, né? tava, Tá sabendo preparar. aquela falta técnica, né? Que faltou em vários momentos Com o cruciais aí Tite. do ano passado. A gente pode chamar de malícia. A malícia que o time, porra, muitas vezes não teve, sabe? Eu Ele vai lembro de um perdendo jogo essa do Everton tática. Araújo no ano passado, lembra? Que era para ele ter feito uma falta. Foi contra o Inter, pô. Foi Não, contra o vou te Inter. falar que eu lembrei, cara, eu vou te falar que eu lembrei desse jogo, porque o Everton Araújo ficou marcado ano passado, ele jogou Ficou. bem, mas por esse jogo contra o Inter e contra o Vasco, que Isso. ele falhou nos 2 gols. Aí eu lembrei, cara, desses dois jogos, eu, porra, caralho, mano. Mas enfim, Enfim, passado.
E o outro, E eu outro acho que destaque bom é eu o. acho que a comissão técnica faz, eu sei que eles fazem, porque o Felipe fala isso na coletiva, de pegar os erros e trabalhar em cima dos erros, sabe? Então, isso é extremamente importante, porque eu sei que, porra, deu tudo certo hoje, né? E pelas mãos do Felipe Luiz, mesmo errando um pouco, acertando um pouco, no final tudo deu certo. A gente Tem ganhou os crédito, três né? pontos. Cara, a gente ganhou os 3 pontos. Os 2 jogadores que eu reclamei participaram do lance, diretamente do lance. Sim, eu Incrível que tô de pareça, barriga né? cheia demais. Eu tô de barriga cheia. Isso é importante pros caras também, né? Porque eles É, estavam mal dá e uma confiança. participaram do lance do gol, cara. Dá confiança. Um pouquinho, pelo menos, e de pouquinho em pouquinho, daqui a pouco eles E te, e embalam. te falar que a gente tá até comentando do Juninho, acho que pro Juninho o que tá faltando é confiança. Pode ser também. Pode ser. Porque, Pesado, né, cara? tirando as conclusões, ele tem feito boas partidas, pô. Pode ser que ele Sim, tenha. mas Tava faltando só a confiança na conclusão ali. Sim. e a Agora, bomba tem um pega, cara né? que não precisa nunca. Nunca falta confiança pra ele, né? Que é o BH, né, meu irmão? Porque o cara é bizarro, né? Absurdo. Se a gente estiver precisando de alguém, é ele, cara. Sempre. Sim. Sempre ele. O que esse E é cara entrega é engraçado. brincadeira, pô. E ele não é Eu- jogador de área, né? Não é finalizador, Não, assim, não é matador, não. né? E tá acabando sendo. Ele conseguiu 101 absorver gols, bem meu a amigo. função. É Ele gol conseguiu pra absorver. cacete. Eu confesso que internamente eu comemorei aquela cabeçada dele. Eu achei que ia Ah, ser o sim. terceiro. Eu também. Ele subiu muito Não. absoluto na jogada. Sabe o que é mais Também. bizarro sobre o Bruno eu- Henrique? Ele chegou no Flamengo com 27 gols, cara, na carreira. Ele tem só no Flamengo 101. Ele começou a carreira tarde, né, também, né? Tarde, com Ele 20 anos ele tava começando. Mas mesmo é assim, isso. cara, ele jogou no eu me Santos ali. comprometo, eu me comprometo aqui em todo episódio que a gente fizer exaltar o Bruno Henrique, porque ele Eu de fato também. merece. Eu também. Porra, o Vou cara fazer é uma bizarro. máscara, vou vir com a máscara no próximo. Porra, o Porra, cara é sou fã bizarro. demais desse cara. Difícil é Mas fazer o topete, né? A É, máscara o é mole. Topete é difícil. Eu sou fã dele em dois momentos, cara, jogando bola e dando entrevista. Pô, Ele dá aula nos dois. Showman completo. saindo um pouco do assunto, vocês viram a brincadeira que fizeram do copo d'água? Vi. não. Chegou a Eu vez não vi, dele, não. ele Não fez vi, o não. quê? Chegou a vez dele, ele pergunta: é aonde? Era pra botar água no copo d'água, pô. Tá rolando uma trend na internet, não sei se vocês já viram. O copo fica cheio até o talo. Aí a galera tem que ir completando sem a água transbordar. Ah, Aí foi lá, todo mundo. Tipo, vai o João, vai o Felipe, vai o Diego, minha vez. Vem, Bruno Henrique. Aí tem o. Mas bota água onde? No copo, querido. Só isso. ele O tá em único que outro não entendeu. patamar, filho. Não, ele tá em outra atmosfera, outro planeta. Ele é bom Diferenciado, demais, cara. cara. Um showman. Showman completo. Somente, pô, completo. É entretenimento dentro e fora de campo. Aquela sobrancelha incomparável. Um outro destaquezinho E, de hoje também e, foi mais um jogo do Pulgar sem cartão, né? Incrível, né? Milagre isso acontece. Pra tristeza das casas de aposta. Não, pra Pelo menos alegria, né, mais. das casas de aposta. Ganharam muito dinheiro. Quem perdeu foi quem apostou. É verdade. Mas teve um lancezinho ali que eu achei que ele merecia um cartãozinho, viu? Eu acho que ele merecia pela quantidade de falta que ele fez. Ele fez muita falta, realmente. Mas a Mas teve um maioria é falta puxãozinho ali tática. que eu acho que ele mereceu um amarelinho, cara. Exato. É. Mas tá bom, Ele né, se cara? O expõe jogo demais, né, com cara? intensidadezinha boa no primeiro tempo, aquela caída bem parecida com a do Tátira, do jogo contra o Tátira, que foi assim também. No segundo tempo deu uma caída que eles botaram uma pressãozinha ali. Mas foi muito pouco, né? Foi muito pouco. Mas foi muito pouco, mas Foi por uma um bola. detalhe, né? Que a bola foi na trave, né? É. Sim. Que, Mas porra, se pega um time com uma qualidade um pouquinho melhor, é desespero. E é Aí é crise na Gávea. eu acho que o time tem que fazer, cara. Eu acho que é esse exercício que o time tem que fazer de tentar, de alguma maneira, cortar essa uma bola que tá entrando, sabe? Eu sei como o tamanho da complexidade que é isso, Não, é principalmente difícil que pra é caramba. futebol, né? Principalmente que é futebol, as coisas acontecem. Tipo o gol de hoje, o gol foi puro futebol. O cara deu um chute, pô, o Wellington Rato, respeita ao Rato, mas, porra, ele deu um chute, desviou, matou o goleiro, gol, 1-1.
E faltando Então, curioso, eu tava vendo o jogo pelo Premiere, não sei vocês, né? E o Júnior cantou essa pedra no primeiro tempo. O Júnior falou exatamente isso. Falou, ó, o Flamengo tá chegando muito, não tá fazendo. Futebol, o Vitória pode chegar a uma bola só fazer um gol. E foi o que aconteceu, pô. Uma bola, Eu vi o primeiro tempo nessa transmissão, realmente ele cantou essa pedra. cantou essa pedra, pô. Entende pouco de futebol também, o Júnior. Não, eu achei que o Flamengo deveria ter abafado, né? Acho que não tinha ninguém pressionando ele ali. Ninguém em cima dele para marcar. Ele ficou ali, ele pegou um momento ali livre, né? Ele tirou 3 da jogada, pô. Chegou gente nele. Então, mas parece que cai a luz de alguns jogadores, sabe? Parece que tá no mesmo disjuntor e cai. É um negócio rapidinho, meio né? Pane no sistema. É igual a bola de quinta-feira que foi na trave. Pô, do nada, Sim. a bola maluca, aquela bola vadia, né? Jogada na área. Porra. Jogo de Mas quinta-feira, tudo que vocês falarem, eu vou só balançar a cabeça, porque eu apaguei no sofá de maneira lindíssima. Mas foi a tônica do jogo, cara. Foi a tua reação foi a tônica do jogo. Deu sono, pô. Sim. Realmente. O Flamengo não criou nada. E foi mais ou menos essa tônica aí. Acho que hoje, mas é isso. Foram os 3 pontos. Mas acho que no final das contas, 3 pontos fora de casa, né? Importante para começar. Então, a gente já viveu época de viver noite assim e não ter os 3 pontos, né? Não, várias épocas, né? Assim, então, foram mais épocas assim do que as que vivemos hoje. Sim, ainda tá nesse... Dessa estreia, porra, meu irmão, eu tava empolgadaço. Achei que o Flamengo ia meter ali uns 2, 3, tranquilo. Mas sentiu falta de alguns jogadores ali. E quando começou o jogo, meu irmão, eu já me veio na cabeça assim, baixou aquele espírito de que a Libertadores odeia o Flamengo. Porque era assim. Já passou essa fase aí já, cara. Passou, eu também acho, cara. Mas me veio esse flamenguista raiz, né? É flamenguista raiz. Já sofreu muito, né? Mas assim, cara, eu senti falta muito acho que o meio campo se perdeu muito no jogo de quinta. Acho que o Gerson ali, ele segura a bola bem ali, faz uma boa distribuição e isso faltou muito na quinta-feira. Sem dúvida. É outro time. Sem Gerson, sem Arrascaeta é outro time. Não tem. Agora vai ter completamente um jogo, né? Pegar o Central Córdoba agora nessa semana agora. Vai ser bom, né? Dentro de casa. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que teve que o Felipe Luiz poupou os jogadores na quinta, priorizando o brasileiro? Não achei isso não. Acho que o Gerson ele veio machucado da seleção, né? Eu acho que está com esse pensamento de acordo com a declaração do BAP, né, de que ia priorizar o brasileiro. Acho que isso pode estar te influenciando um pouco, mas tanto os dois se machucaram na seleção, né? Tanto o Arrascaeta quanto o Gerson vieram lesionados da seleção. Não, e o Plata também. Ele não lesionou, mas ele jogou os 2 jogos. Então ele estava muito cansado. O Plata foi poupado mais por isso. Então... Ele jogou os 2 jogos completos, né? Sim, mas o meu ponto é, se fosse outra altura do campeonato, será que não teriam jogado na Libertadores? Eu acho que teriam jogado. Provavelmente. Tá? Eu também acho. Entendeu? Sim. O Felipe meu ponto Luiz de não é muito comparação de poupar assim, não. Acho que o Felipe Luiz não é muito de poupar assim, não. Acho que o jogo da Libertadores é muito importante ter pontuação, né? Porque ainda mais para poder pegar os jogos em casa, né? O segundo jogo em casa. É verdade. Não, eu concordo inteiramente. Só que, assim como no Carioca, que ele sabia que dava para ganhar, não com a força total, de repente ele achava que dava para ganhar o Táchira não com a força total também. Entendeu? Eu acho que pode acontecer. E não por influência só do Bato. Porque o Bato falou, o Boto falou e o Felipe Luiz falou. Então acho que está bem alinhado, sabe? Acho que teria uma razão de ser ali. O Felipe Luiz, na verdade, ele tem que concordar só, né? Não tem muito. Se o Bato falou, não, eu tô de acordo. Não tenho que. Tem que acompanhar o relator, não tem jeito. Mas o Deportivo Táchira, defensivamente, foi muito bem, cara, no jogo de quinta.
defensivamente. Que Conseguiu tem parar sido mais muito ou menos bem. assim com o Flamengo, né, cara? É. Os caras estão botando. O Tátira botou uma linha de 5. O Vitória hoje também era o Flamengo com a bola, o Vitória ficava todo meio campo para Mas trás. a tônica do ano vai ser essa, cara. Times menores assim e com elencos inferiores, a gente vai jogar com 2 ônibus lá atrás, pô. E por enquanto 2 o time linhas não de tá 5. dando essa solução assim, né? E eu acho E que é nessa isso desde semana vai ser a mesma coisa. Semana agora contra o Central Córdoba vai ser a mesma coisa. Vai ser ataque contra defesa de novo. Eu também acho. Ainda mais aqui em casa, os caras não vão vir aqui É. pra ir pra dentro, cara. Não vão vir pra cá pra vir pra dentro do jogo. E Se provavelmente vier, vai ser ótimo. Queria muito que viessem pra cá pra tentar ir ganhar o Flamengo de 2-0. Vai tomar de 6, pô. não, cara, eles vão Sim. vir com a cabeça de tirar no mínimo um ponto aqui. Sem querer zicar, mas se vier pra cima, eu acho que é goleada. Os caras, se eu não me engano, estão em 6º lugar lá no grupo deles, lá do Campeonato Argentino. Campanha irregular, acho que 5 vitórias, 4 derrotas. Perderam agora pro Santa Fé, eu acho. Então, É um time É time minúsculo lá, né? time que não frequenta Libertadores, não tá acostumado, não é aquele que vai todo ano. Então, assim, cara, esse grupo do Flamengo aí, na minha opinião, tirando o Quito lá, que a gente sempre tem muita dificuldade na altitude, LDU vai ser brabo. são, assim, na pior das hipóteses, na minha cabeça, de imparcial, né, como eu sou, são vitórias e um empate lá em Quito. É isso. Pois é, também acho isso aí. Eu acho que o jogo agora está muito na expectativa do Pedro, né? Da volta do Pedro. Porra, que saudade. Ele pode vir aí no banco de reservas, isso daí vai ser muito bom também. E aproveitando o ensejo já, então, assim, já que o assunto já virou Libertadores, já virou Córdoba, e a gente está aqui metendo a cara que é para se comprometer mesmo, o que vocês acham de expectativa de placar aí para quarta? Cara, eu acho que o Córdoba vai Eu vou dar o meu. O né, meu é cara? 4-0. Pô, eu ia chutar isso também. Eu acho que vai ser uns 4-0. Eu tô achando que vai ser uns 2-0 aí, cara. Porque eu acho que vai vir fechado aí. Não vai. Não, fechei. 3-0. 3-0. 2, 3, 4. Eu vou de 4-0, 3-0, 2-0. Mas que bom, não tomamos gol, pô. Isso é importante. Assim, o que me pega, cara, nesse próximo jogo é o nível de catimba desse time, que eu não sei qual é. Entendeu? Pode Então, ser. acho que é um ponto importante para o próximo jogo, para a terceira Será que eles rodada. são da escola Não Rossi de perder. Catimba? Será? Não sei. Porque, assim, não é. É a catimba de repente, amarelar um jogador nosso, ou expulsar, ou isso de ficar cozinhando o jogo e a gente nessa de tentar bater na retranca, batendo na Não, então, retranca. uma coisa eu tenho Coisa chata pra certeza. caralho. Eles vão, desde o início, qualquer faltinha, ficar 5 minutos rolando no chão. É característica deles. Se vai tomar o gol depois ou não, eles não querem, não estão nem aí. Se tomar o gol, eles começam a correr. Mas até isso acontecer, eles vão parar o jogo a todo tempo. Qualquer oportunidade, eles vão parar o jogo. Isso é certeza, meu irmão. Certeza. Então, a minha expectativa de ser uma porradinha, ser uma goleadinha boa, é mais em relação ao que eu acho que vai ser de escalação. Porque eu acho que com um time mais completinho, sei lá, de repente o Pedro não iniciando, né, mas botar o BH na esquerda, o Juninho e o Gerson pela direita, né, com essa escalação que veio hoje do meio para trás, pô, eu acho que fica muito mais encaixado o jogo. Acho que as oportunidades que foram criadas hoje, por exemplo, se forem criadas contra o Córdoba, eu acho que tem grande chance de serem efetivadas. Por isso que eu acho que vai pintar, vai dar bom. Sim, aí vai ser a esperança do BH, né? Porque no Juninho aí vai ter que calibrar bastante o pé aí. Pô, não, mas ele vai dar a volta por cima. Eu acho que é bem diferente você jogar com o BH Em do casa. teu lado do que com o Em Cebolinha. casa ainda. E em casa. Sim. E vai estar todo, vai estar, eu acho que um clima maneiro o jogo, né, de torcida e tal. E eu manteria o Juninho também, e acreditando nesse ritmo, sabe? Que eu acho que ele tem que ter para poder, porque a hora é agora, porque o Pedro tá voltando, e aí quando o Pedro Depois voltar, já meu é. irmão, aí ele vai ter 15 minutinhos aqui, 10 minutinhos ali, e é isso. Aí acabou, filho. Já era. Já era mesmo. Já era pra ele. Vai ser E a igual o ladeira vai ficar Carlinhos sem muito mais oportunidade. Mas
Eu acho que em Eu acho até que ele joga, cara. Jogo, até para jogar junto, cara. Em algumas situações. Eu acho até que ele joga, mesmo que não seja para jogar junto, eu acho que ele joga porque assim, vai ter um momento que a gente vai estar jogando Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Sim. O Pedro não vai aguentar, nenhum jogador vai aguentar jogar todos os jogos. Copa do Brasil, Aí vai... inclusive, o sorteio é quarta-feira. Nem sabia. E assim, eu não me surpreenderia se o Pedro em junho for convocado. Ele voltando bem, não me surpreenderia se ele for convocado. Se ele for convocado por o primeiro quem? jogo já é com o Juninho. Não tem ainda, né? O homem vai voltar. Pelo homem? Pelo velho? Que não seja pelo Felipe Luiz lá, né? Mas... Exatamente. Felipe Luiz não vai, não. Vai ser o velho. Não, tem que ser o Jesus, mano. Tem que ser o Jesus. Falando até Mas eu acho também que na quarta-feira ele entra já com o BH, cara. Eu acho que o BH não começou hoje já para começar no gás na quarta-feira contra o Córdoba. Aí realmente, Juninho vai vir centralizado, BH de um lado, aí eu não sei quem ele vai jogar na outra ponta. No jogo passado ele poupou. Deve ser o Araújo. Né? Mas eu acho que ele deve vir com o Luiz Araújo de um lado, BH na outra e o Juninho centralizado. E o resto a gente já sabe. O Gerson vai jogar ali pela direita, não? Eu não acho não, cara. Se o Luiz Araújo entrar, vai ter que cair um do meio. Eu acho que cai. Eu tiraria o De La Cruz. Provavelmente o Arrasca. Tu tiraria o Arrasca? Eu não, eu tiraria o De La Cruz. Eu botaria o Gerson na direita. Não, eu acho que seria o Arrasca. Eu acho que seria o Arrasca sacado. Pra poupar ele mas mais eu não tiraria o Arrasca não. Não, eu não tiraria ele não, cara. Eu entraria com BH, Juninho e Gerson na direita. Com o Arrascaeta, De La Cruz e Pulga. Porque principalmente o Gerson e o BH eles recompõem muito. Então, com eles dois não tem dor de cabeça, cara. E o De La Cruz, cara, ele tem sido burocrático na criação, né? Na parte ofensiva. Porque na defensiva. Não, defensivamente ele é motorzinho. Pô, ele teve uma bola hoje que ele tava na esquerda, não vou lembrar exatamente o lance. Que ele foi dividir uma bola quase na linha da grande área. Que foi lá do outro. Aí depois ele foi correndo até o outro lado. Até a direita. Foi até o outro lado correndo um gás, o cara ele tomou a bola. Então, eu viajei pra Argentina. No ano passado. Logo que a gente comprou ele, né? Aí a gente alugou um Airbnb e o dono da casa era torcedor do River Plate. Aí quando ele chegou, aí perguntou se eu gostava de futebol e tal, e perguntou qual é teu time. Eu falei, Flamengo. Ele fez aquela cara assim, não. lembrou de 2019, né? E aí falou, e aí, o De La Cruz? Aí falei assim, as primeiras impressões, né? Aí ele falou, cara, ele é um motor, ele não para, é o jogo inteiro correndo, não para de correr nenhuma. Isso aí a gente pode ver durante o jogo, né? Ele pode errar 1000 passes, mas isso não falta nunca do cara, assim. Tá sempre ligado no 220, mano. Aquele apagão que o João falou aí nele, eu nunca vejo acontecer. O cara tá sempre ligadaço, assim, correndo atrás da bola. Vai cometer algum erro ali, outro aqui, mas nessa parte ele é regular. Acho que os erros dele ficam muito evidentes, assim, porque a galera olha muito os passes que ele dá, que ele tenta dar na vertical. Sim. Que aí ele erra muito. É muito característico, né, cara? Esse passe dele. Muito. É muito característico. Será que a gente tem uma expectativa lá em cima em relação a ele? Eu tenho. Eu tenho, cara. Olha, assim, uma coisa assim, ó. O Carlinhos, por exemplo, vou voltar com o Carlinhos aqui. O Carlinhos veio pro Flamengo pagamos 3 paçocas e uma barra de chocolate. Eu tenho a expectativa de 3 paçocas e uma barra de chocolate em cima do cara, pô. Aí o cara vem o outro por 75? 80? Que seja, 80 milhões de reais, meu irmão. A minha expectativa é em cima de 80 milhões de reais, pô. Eu vou trazer o Andrés Pereira por 120 milhões. Eu vou ter uma expectativa gigante, pô. E no caso dela, fez à vista. À vista, irmão. Nem parcelou, pô. Não teve nem choro. É a mesma coisa que eu tenho, o mesmo sentimento que eu tenho em cima do Cebolinha. Por isso que, enquanto ele estiver mal, assim, eu sei que tá voltando de lesão. Não foi um baita do investimento que o Flamengo fez, pô. Foi. Mas ano passado ele entregou muito. Era um dos melhores do time, inclusive. Sim. Ele se encaixou bem na tática do Tite, né, na época. Foi um dos poucos que se destacou assim, individualmente, né? Ele, Gerson, acho que sabe quem se destacou no ano passado, na época ruim do Tite?
que hoje é massacrado, o Ayrton Lucas, pô. Era um dos poucos que jogava bola. É verdade, é verdade. Pô, ele fez um Era um dos carioca poucos passado salvados. bizarro. Era um dos Bizarro. poucos que salvava. Foi convocado para a seleção. Foi cogitado e tudo. É verdade, verdade. Um cara que sumiu, né? Sumiu mesmo. Sumiu, pô. Não jogou quase nada. Quando vinha voltar, ele vai ter uma briga boa ali para ver o que vai acontecer, né? Porque se o Vinha voltar jogando bem, ele vai ser negociado. Não tem como, não tem outra solução. Não tem espaço para ele no time. Não tem mesmo. Pode ver que teve jogos aí que optaram, o Felipe Luiz optou de botar o Varela para jogar pelo lado esquerdo. Sim. Em vez que, aliás, né, também tá queimando nossa língua, né, Varela? Porque quando chegou, a gente só xingava o cara, merecidamente também, né? Xingava merecidamente. Isso que eu ia falar, a gente tem razão. Ninguém é xingado à toa, continue assim, queimando nossa língua. Assim que é bom. Mas agora tá jogando muita bola, cara. Ele no jogo passado, no passado do brasileiro, que eu digo, contra o Internacional, ele jogou bem, cara, quando ele entrou. Ou foi contra o Tátira que ele tava jogando? Não lembro agora. Ele jogou como titular contra o Deportivo Tátira. Então foi esse jogo. Eu dormi só no segundo tempo, tá? Só pra corrigir aqui. Então, mas no primeiro tempo que eu vi, ele jogou muito bem, cara. Ele tava muito bem no jogo. Ele tem umas puxadas pro meio, que até lembra um pouco o Felipe Luiz na época de jogador, assim, guardado as devidas proporções, que ele finge que vai dar o passe, assim, o passe mais fundo, corta pro meio e dá uma clareada nas jogadas ali, sabe? Isso pode ser já um dedo do próprio Felipe ali, né? Que conhece um pouquinho da posição, né? E passou a planta para ele ali. Cara, a gente falando de lateral agora, cara, o que tô sentindo falta do Alexandro é ele ir pro fundo, cruzar, cara. Mas não é característica dele, né, velho? Eu acho que é mais bem característica dele. E não é característica do time também, principalmente. Porque como a gente sempre tem pontas, a maioria das vezes a gente tem pontas disponíveis, ainda que da base, então não faz sentido. E o outro lado é o Wesley, né? Que vai muito. O Wesley vai. Então não faz muito sentido ir os dois. Então não faz muito sentido ir os dois, porque vai o Wesley sempre e o ponta do outro lado. Que aí tem Cebolinha, tem Michael, tem o Bruno Henrique, Luiz Araújo, que já caiu por ali, enfim. Aí fica sem muito porquê ele seguir tanto do Mas teve momentos hoje no jogo, por exemplo, que dava para ele fazer uma ultrapassagem e não foi feito, entendeu? Ele ficou parado ali, meio que esperando o Flamengo perder a bola para ele recuar, sabe? Aí, para mim, pelo menos eu tive essa visão. Eu acho que a dinâmica é boa, cara. Acho que o equipe tem que saber também nesse sentido. Até onde também essa não ultrapassagem dele também é uma recomendação do Felipe, né? De repente, a gente não sabe, né? Pois é. O Felipe Luiz também não fazia isso como era jogador, né? Ele também não fazia muito isso. A leitura defensiva do Alexandre é muito boa, cara. Muito boa. Tu não vê ele correndo, ele disputando na corrida com outro lateral ou com algum ponta. É muito difícil, porque a leitura dele é muito boa para fazer cobertura. Ele sabe o atalho, né, do campo. Né? Eu vou até começar a reparar se ele fica cansado em algum jogo. Pode crer. Ele sai suado, né? E cara, sobre o Varela, para fechar aí o assunto do Varela, que é até no contraponto do Cebolinha também, que parece que a percepção que eu tenho é que o Varela, ele começou a meio que fazer o básico e pegando confiança, e assim, ele tem errado muito pouco hoje, quando joga, tanto da direita quanto na esquerda, e meio que numa tomada de decisão boa, né? Ao contrário do Cebolinha, que parece que já teve isso antes e agora a gente espera que melhore o mais rápido possível, mas na tomada de decisão errada. Michael também, tomada de decisão errada. Às vezes levar uma bola para o fundo que não faz sentido. Ele no tamanho dele. Enfim, o Varela parece que ter encontrado esse caminho e ficado estável, né? Ele tem estado bem estável. Que a chegada dele também foi muito turbulenta, né, cara? Teve aquele soco do Gerson, não tava jogando bem, aí apanhou do Gerson dentro do vestiário. Foi vestiário ou foi no Ninho, não lembro agora. Mas enfim, foi no campo? Foi no campo. Nem lembro, cara. Um momento o que dizem é que ele que gingou primeiro, né? Ele gingou primeiro e o Gerson foi e deu.
Pô, mas gingar pro Gerson, cria da favela do Rio de Janeiro, é um erro crasso, né? De um rapaz que não Tu vê sabe de como nada ele do Rio de tava. Janeiro. Uruguai, né, cara? Pra tu Uruguai, ver vamos como ele combinar. tava errando na decisão, né? Pra tu ver como ele tava Exato, errando na tomada exato. de decisão, pô. Pra tu ver a Mas tomada o de cara tá decisão tão dele, feliz que ele quer ficar, cara. Ele já falou várias vezes que não quer sair do Pra Flamengo, renovar o não. contrato. Ele tá pra renovar o contrato agora. Quer ficar, pô. E por pra tu ver pedido que do Felipe. Pedido do a tomada de Felipe. decisão dele foi tão ruim que ano passado ele estava envolvido lá junto com aqueles torcedores do Uruguai lá no É Recreio. verdade. Caralho, já teve Cara, isso. eu moro aqui no Recreio, né? Eu passei por ali minutos antes daquela porradaria estourar. Pô, que bom, mano. Foi cenário Tipo, de jogo. Já tinha uns carros, assim, vários carros, sabe? A pista que era dupla já estava em pista única, vários carros parados. Aí eu passei minutos antes, assim, para vir para casa e logo depois estourou aquela parada lá. E tem alguns presos ainda, né? Até hoje. Tem. Pô, na época botaram fogo em quiosque, em moto. Pô, uma loucura, cara. sem Loucura. necessidade. Mas Cara, é isso, então, ainda sobre o joguinho de hoje, só para finalizar, não se esperava menos do que uma vitória. Só para ser redundante aqui, jogo contra time de menor expressão tem que ganhar. Se quiser, né? A prioridade é o brasileiro. E pra tu ver A como é que tá prioridade é o acirrado. brasileiro, tem que ganhar esses jogos, porque quando pegar jogo mais difícil, o risco de perder ponto é grande, então tem que ser isso aí, cara, é pra cima. É E pra 6 tu ver como pontos. tá acirrado. O Palmeiras aí flertou com o empatezinho contra o Sport. Flertou, O exatamente. Fluminense flertou com o empatezinho Flertou. contra o O Bragantino. Bragantino. Com o gol do Viking Martinelli. Paraguai. Martinelli É, fez o. O Pita fez o deles, né? Isidro. Isidro Pita fez o dele. E aí o Martinelli fez no finalzinho. É. O empate do Palmeiras também, um pênaltizinho que, nossa senhora. Não, Mandrake. Aquele pênalti não existe em lugar nenhum. Se fosse o contrário, repetida, né? se fosse o contrário, a boia tá esperneando até agora. Mas assim, é figurinha repetida no futebol todo, né? Vai ter um agora, daqui a pouco vai ter um contra o Palmeiras, daqui a pouco vai ter um a favor do Flamengo, outro contra o Flamengo. Passa ano, entra ano e. Mas o Palmeiras tem um histórico recente de favorecimento que, cara, é impressionante. Tem um amorzinho com o VAR. Antes de eu puxar uma cornetadinha aqui de leve na diretoria, fazer só mais uma ressalva muito positiva. Eu não sei quantos jogos tem agora, eu não peguei esse número aqui do Felipe Luiz como técnico. Nenhum cartão amarelo. Ele é. Nem hoje eu tava vendo. Vocês estavam falando que tava vendo transmissão pelo Premier, né? Eu tava no amigo do Diogo, que era o Bruno Cantarelli, vendo. Boa. Eu não tenho nada contra o Cantarelli, que aliás é espectador aqui do canal, então a audiência qualificada aqui, eu não tenho nada contra ele, nada contra você, hein, Cantarelli, absolutamente nada. Isso é falácia. Eles estavam comentando, foi até agora no segundo tempo, que o Felipe Luiz também xinga, né? Xinga. Pegaram um momento lá dele xingando. Se eu não me engano, foi nesse início do segundo tempo ali que tava, né, um monte de erro técnico ali. Foi algum passe errado. Foi bem perto dele, inclusive. O começo do jogo até tava maneiro, porque a torcida tinha dado uma esfriada e o microfone do Felipe Luiz ali perto do Felipe Luiz estava captando muita coisa, né? E dava para ver que quando o Flamengo perdia a bola, como é que ele puxava o time para frente para tentar fazer aquele abafo ali para recuperar logo fazer aquela famosa pressão pós-perda, né? O tempo inteiro. O Flamengo perdia a bola e começava a gritar: vai, vai, vai. E maneira essa parada. Às vezes num jogo com torcida um pouco mais agitada, um estádio um pouco maior, você não escuta nada. Desse jogo deu pra ouvir bastante coisa. Foi maneiro. Com certeza. Inclusive, eu tô doido pra ver a coletiva dele aqui já. Depois vou. Mas cadê a corneta da diretoria? Cadê? Não, é que eu ia falar que você vai no jogo, né? Na quarta-feira. Eu vou. Não sei se vocês também vão. Eu não vou, não. Eu não vou porque eu tô na merda de São Paulo. Então não. Decisão merda, hein? Às vezes a gente tem decisão que nem a do Varela antigamente, né? Só pensou no dinheiro.
Faz parte. Mas, cara, eu queria falar do preço do ingresso, irmão. Eu tava vendo Absurdo, aqui, né? até foi o Mauro César que postou, 50% mais caro do que do ano passado. Porra, é muito doido, cara. Ele então vai Esse é um cumprir a promessa dos dele de que motivos. vai ser o sócio torcedor mais rentável do Brasil, pô. É isso que ele Pô, quer fazer. fase de grupo, o cara já meter a mão assim no ingresso, porra, é foda, mano. Eu até fiz já vou fazer até o jabá do canal aqui do blog. Eu fiz um Post. artigo sobre como o futebol está virando artigo de luxo, né, no Brasil. Não só no Brasil, mas explorei mais o mercado aqui e falo um pouco sobre o valor de ingresso e tal, de sócio torcedor, camisa, que também é outro absurdo. Então depois quando eu for subir o vídeo aqui na descrição, eu vou colocar o link do blog lá. Ficou bem maneiro. Beleza. Mas, É pô, só, caro. Completamente avesso ao período que a gente falou no início, de 2009, É, que era o velho Maracanã. pois é, saudade. mas é isso, rapaziada. Já tem aqui 1 hora já que a gente está falando aqui, algumas atrocidades. Vocês têm mais algum ponto aí Normal. que vocês queiram deixar, alguma coisa? Algum alô? Falou a expectativa do Pedro no próximo jogo, né? Acho que É isso isso. é senso comum, né? A volta do homem. Eu acho que ele volta com gol, viu? Dependendo do momento do jogo que ele entrar. Se já tiver alguma coisa assim, Amém. 1-0, 2-0, eu acho que ele já volta guardando dele já, cara. Que o cara cheira, o cara fede a gol, né? Verdade é essa. Faz gol de tudo que é Fala, jeito. né? É assim, como eu sou raiz, eu ainda lembro daqueles episódios que a gente já viveu, de festa se tornar um funeral. Eu acho que é um jogo festivo, principalmente pela volta do Pedro, mas acredito que não vai ter susto nenhum e a gente vai celebrar uma goleada, seja de 3-0 ou 4-0. Tu falou essa parada de clima de festa, de virar funeral, me veio América do México na cabeça. Não quero nem Com pensar. certeza. Porra, meu irmão. Eu Isso estava lá. Eu também tava lá. Tava eu, Japa. Aí, ó. Ó, naquele dia, olha, foi um dia ótimo. Meu irmão tinha convulsionado. Aí tava no hospital ali perto na Tijuca. Eu fui visitar meu irmão no hospital, saí dali, fui direto pro Maracanã. Tava meio atrasado pro jogo, tava correndo com o carro, furei um sinal, tomei uma multa. Maneiro, né? Combo completo. Completo, tomei a multa, paguei sei lá quanto na multa, pontinhos na carteira e clube eliminado pelo Cabanhas. Pois é. Eu também tenho uma história triste desse dia que eu também estava no Maracanã. No terceiro gol, rasguei a minha blusa completamente, como se fosse um pedaço de papel, e fui embora do estádio, revoltado, e me arrependi, cara, assim, de uma maneira absurda, porque a gente encontrou um outro amigo que estava com uma picape, que ofereceu uma carona pra gente na caçamba. E aí a gente Puta, voltou na né? caçamba, tava eu e meu tio, e a gente foi parado numa blitz, tomou uma dura, porra, assim, que eu lembro até hoje, e eu com frio danado, porque tava frio nesse dia, e eu sem camisa, porque eu tinha rasgado a minha camisa. Enfim, um dia terrível para todos nós. Papai Joel. Tristeza total. Se é para contar uma história Esperamos. triste desse dia, além do resultado, que eu também estava lá, esse jogo eu tinha um amigo que era dono de bar e ele tinha um contato da Brahma e tal, levou a gente no camarote da Brahma. Eu, meu pai, assim, foi uma galera. E no segundo gol do Flamengo ele foi comemorar, deu um soco, quebrou a televisão do camarote. Puta, Deu um soco pro alto. Enfim. É ele que paga Lembranças mesmo. de um jogo trágico. Dito tudo isso, não tinha como ganhar esse dia, né? não tinha não. Mas é isso, rapaziada. Igual aquele filme de terror, né? Se a gente repete o dia, todos iam ser péssimos. É verdade. Te Mas cortei, Então é Pedro, isso. foi falar mal, vai lá. de coisa boa, pelos 3 pontos de hoje, que valeu.
mirar agora o Córdoba para, se Deus Os quiser, próximos sair 3 dessa semana aí. o placar que eu e Diogo deixamos aqui, dos 4-0. Depois do Córdoba tem Grêmio. Tem Grêmio ainda depois. Lá na Grêmio Arena. tá jogando nada. Ganhar do Grêmio lá pro Farid ficar nervoso. O Farid se matar. Esse ano uma... eu tô preocupado com esse coroa, mano. Tá embaçado pros caras. Mas pra gente vai ser mais uma linha de 5, tá? Vai ser mais uma ali de cima. Isso aí. Mas o Grêmio tá muito freguês, cara, nosso, ultimamente. Acho que vai dar bom. Vai dar bom. Mas vamos por partes. Primeiro o Córdoba, depois a gente pensa no Grêmio. Passinho de cada vez. É isso. E que bom também que valeu o nosso primeiro passo aqui, hein, gente. Sim. Vale o registro. Saiu. Vale o registro. Saiu. Bom papo aí. Mais de uma hora de... Falando merda. Mais de uma hora falando merda. Não é qualquer um que faz isso. É difícil manter essa constância. Manter esse nível assim é difícil pra caralho. Acompanhe que a gente é possível. É isso aí, rapaziada. É isso aí. Muito obrigado vocês pela disponibilidade. Horário, já são 10h20 da noite de um domingo. Não é mole pra ninguém tá acordado uma hora dessa. Sei que tem muita gente que dorme cedo, não é meu caso. Mas você que tá vendo, se curtiu, se inscreve aqui no canal, acompanha a gente lá no Instagram também, vai começar a rodar conteúdo a partir dessa semana. Tem o nosso blog, compartilha com a galera, comenta aqui pra gente o que a gente pode melhorar, se tem alguma sugestão de algo que a gente possa fazer aqui, trazer algum quadro. Eu pretendo aqui trazer uma coisa de dar notas para os jogadores dos jogos. Isso é muito bom. Ideia que eu trouxe agora, não falei com ninguém, mas se vocês tiverem ideias, comenta aqui e compartilha, curte essas paradas que tem para fazer no YouTube. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima. Valeu. Antes de finalizar, Felipe, Diga. Uma nota pro Cebolinha aí, de cada um aí, do jogo de hoje. Ok, isso. Vou dar nota 2. 2 de 10 ou 2 de 5? Não, de 10. Tem que ser de 10. Vou dar nota 2. Errou tudo. Era pra ser 0. Tô dando tudo. Eu tô dando 2, mas errou tudo. Vou registrar um fato importante. Eu tô pensando na nota ainda, mas eu já sei que eu colocaria o Cebolinha para dar aquela entrevista que o Juninho deu no outro jogo, que foi vacilo, que eu vou registrar aqui. Mas enfim, se for de 0 a 10, eu dou 3,5. É isso. Eu vou por aí também, vou nessa de 3 aí. Eu vou dar nota dó. Dó é boa. Triste o jogo do nosso companheiro. Foi. Então é isso aí, galera. É isso, rapaziada. Tamo junto, até a próxima. Valeu. Faz isso não.